Glória a Deus, Deus é fiel. Capítulo 8, do 22 ao 27. Diz assim: replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homem de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos? Pode sentar, irmãos. Estava em casa, meditando na palavra de Deus. Domingo, quando acabou o culto, a pastora pediu para mim estar ministrando, no dia de hoje. Quando foi na segunda-feira, o Alan me lembrou que eu tinha dado um convite para ele estar pregando lá na igreja da Roseli. E ele queria que eu fosse com ele hoje. E eu falei: não, Alan, não vai dar para mim ir, porque eu vou estar pregando lá na igreja. E aí eu pedi para o Paulo, para o pessoal estar indo junto com ele lá. Mas o que acontece, irmãos? Muitas das vezes o inimigo tenta atrapalhar o nosso ministério, tenta atrapalhar a nossa vida. O inimigo joga na nossa cara o nosso passado, tenta afundar o ministério que Deus colocou na minha vida, tenta afundar o ministério que Deus colocou na tua vida. Hoje, essa semana foi uma semana muito difícil para ficar no altar, mas eu fui chamado para o altar. Eu nunca vou estar no altar, irmãos, pecando, falhando, sabe? Colocando a palavra de Deus em prova. Eu nunca vou subir no altar dizendo, falando uma coisa que eu não vivo. Eu sempre ministro, eu falo aquilo que eu vivo. O inimigo, ele tenta colocar na sua cabeça, começa a lançar o teu passado, começa a jogar sujeira na tua cabeça, querendo fazer que você não suba. E muitas das vezes a gente sobe no altar querendo descer. Muitas vezes a gente sobe no altar com o coração ferido, com a alma rasgada, com a alma batida. Mas a gente tem que se perceber que Deus colocou um ministério na minha vida e na tua vida. E a gente não pode deixar o inimigo, pelo engano, pela mentira dele, fazer com que o seu ministério, ele vai para o buraco, ele vai para o fundo. Porque o inimigo, ele é sujo. O inimigo, ele trabalha na mente da pessoa. Ele tenta te desanimar, ele tenta te abater, tenta fazer você perder a visão que Deus colocou na tua vida. Essa é uma palavra onde vai ter uma visão, uma promessa de Deus, o processo de você seguir até você conseguir a promessa que Deus colocou na tua vida. E o processo disso é muito doloroso. O processo para você chegar na promessa de Deus é muito doído. E a gente vemos aqui na Bíblia. Eu fiquei lembrando lá quando o Wesley pregou na casa da Tainá, e ele começou a falar da Bíblia, que a Bíblia existe, a palavra de Deus existe há mais de 2000 anos, de 2000 anos. E aí Deus começou a trazer a minha mente, sobre a respeito do Big Bang, a explosão, e depois criou o universo. Ou seja, para haver o Big Bang, para construir o universo, alguma coisa já tinha na atmosfera. Então Deus, ele é eterno, ele não teve começo nem fim. Deus sempre existiu. Mesmo que a Terra começou depois do Big Bang ali, como os estudos comprovam, mas o Deus sempre existiu. Ele sempre foi eterno. E a nossa mente nunca vai compreender o tamanho da grandeza de Deus. E depois que Deus fez, lá como está em Gênesis, fez o céu, fez a terra, colocou ar, colocou luz, colocou água, ali ele fez Adão, de Adão ali, da costela de Adão, que ele viu que Adão estava muito sossegado no Éden, estava deitado, cochilando, ele olhava para a vaca e falou: você tem uma cara de vaca. Colocou a vaca com o nome de vaca. Olhou para o cachorro: não, você tem cara de cachorro, você vai ser cachorro. E aí ele foi colocando o nome dos animais, foi colocando o nome nas árvores, foi colocando o nome nas frutas, e foi algo lindo que Deus estava fazendo na vida de Adão. E Deus viu lá do céu que Adão estava muito sossegado, que Adão não tinha problema, que a tarefa dele estava muito fácil. E aí, como Adão entrou naquele cochilo, aquele soninho depois do almoço,
aquele soninho que dá aquele sono bem gostoso, Deus foi lá, arrancou a costela dele e falou: toma um problema para você, então. Daí trouxe Eva. Brincadeira. Aí Eva veio, e ali já começou a mentira. Eles começaram a pecar, deu ouvido para a serpente, um ficou jogando para o outro, e ali o inimigo já começou a trabalhar nas mentiras, né? E ali foi seguindo. Aí teve que vir Jesus para salvar o humano. Jesus passou pela cruz do Calvário, para que hoje eu e você tivesse salvação do nosso pecado. O véu se rasgou, e hoje a gente tem um acesso livre a Jesus. E agora que entra na palavra, Jesus ali, ele convidou aqueles discípulos para atravessar até o outro lado do mar. Então houve um processo todo para que a gente conhecesse a Jesus. E foi Jesus também que nos chamou para atravessar o mar. Foi Jesus que nos chamou para entrar no barco junto com ele, para seguir nesse barco junto com ele. E a caminhada, você lendo na Bíblia, não foi de fácil. A gente atravessando esse barco no mar, junto com Jesus. Eu creio que os discípulos ali, eles ficaram alegres, ficaram felizes pelo mestre estar chamando ele para estar embarcando, né, naquele barco. Então a expectativa deles era muito legal, porque Jesus estava no barco. E aí eu fico lembrando do primeiro amor, quando a gente vem para a casa do Senhor, e a gente fica lembrando: meu, que coisa linda, que coisa maravilhosa, sabe? Eu saía da firma, pegava um ônibus, ia lá para a República, na URS, e andava tudo na igreja, porque aquele primeiro amor, ele me constrangeu tanto na volta, ao retorno ao Senhor, que onde tinha culto eu estava indo, eu não conseguia ficar sem culto. Então eu ia no culto no sábado, no domingo, ia na segunda, todo o tempo eu estava indo, porque era aquela alegria de estar andando com Jesus. Só que o barco, ele vai entrando no mar, e aí a gente vai percebendo que as coisas não é tão fácil como a gente vê no começo. Quando a gente passa a ter um compromisso com a obra de Deus, a gente começa a ver muita sujeira também no meio da igreja das pessoas onde a gente anda. Então, às vezes tem pessoas que não é sincera, às vezes a gente vê pessoas que não têm um compromisso fiel com Deus, que falam uma coisa e às vezes não vive aquela coisa, e o barco vai entrando no mar, e a gente vai chegando em alto mar, onde os discípulos já estavam ali, e a gente fica vendo aquela onda batendo no barco. Parece que o barco vai virar, parece que a água está entrando no barco e a gente não vai aguentar. E muitas das vezes acontece na nossa vida. Parece que a gente não vai aguentar. O inimigo faz de tudo para a gente parar, para parar o nosso ministério, parar o nosso casamento, parar a nossa empresa, o nosso emprego. Parece que as coisas não estão andando, parece que não está fluindo. Parece que as coisas, cada vez que o barco está entrando, mais a água está vindo para dentro do barco. Quanto mais o barco está entrando para dentro do mar, mais as coisas vão aparecendo, mais a gente vai se frustrando com as coisas, mais a gente vai se abatendo com tudo que está acontecendo na nossa vida. Mas a gente já estamos no meio do caminho. A gente percebe que não vale a pena voltar para trás. Não vale a pena voltar de onde Deus nos tirou. Sabe? De onde Deus nos tirou, irmão, mesmo quando a gente está lá de novo. Então a gente tem que caminhar para frente. Temos que continuar caminhando na promessa de Deus. Ainda que dói, ainda que seja frustrante, ainda que seja dolorido, a gente temos que continuar caminhando com o Senhor. E o Senhor está dentro do barco, irmãos. O Senhor estava dentro do barco junto com os discípulos. Foi Ele que chamou aquele discípulo para atravessar o mar. Foi Deus que nos escolheu, foi Deus que nos chamou, irmão. Ele sabe até onde eu e você aguenta. Ele não vai deixar esse barco afundar. Ele não vai deixar esse barco perecer. E bem sabemos que se a gente pular do barco, a gente vai morrer. Porque a gente está em alto mar. A gente não pode pular do barco. A gente não pode tirar a nossa vida por causa de problemas, por causa de frustrações, por causa de coisas que não deu certo com aquilo que a gente pensava. Temos que continuar marchando, temos que continuar andando no barco de Jesus. E isso estava acontecendo com os discípulos. Ele estava ali naquele alto mar, aquela tempestade cada vez vinha piorando, cada vez a situação ali estava pior. E o mestre estava deitado, o mestre estava dormindo. E eles perceberam, falaram: meu Deus, o barco, a tempestade está tão grande, como que Jesus consegue dormir com uma tempestade dessa? E às vezes a gente fica pensando como que a gente consegue dormir, e às vezes falta sono, falta fome, com tanto problema que tem, com tanta frustração que tem. Mas Deus está ali no barco. Ele está quieto, Ele está em silêncio, Ele está calado, para ver qual é a minha atitude e a tua atitude. Como que vai ser a minha atitude, como que vai ser a tua atitude? Vai ser o quê? De voltar para trás? Vai ser de pular para o barco? Vai ser de ficar murmurando? Vai ser de querer colocar culpa em um, colocar culpa em outro? Sabe, as coisas que eu aprontei na vida fui eu que fiz, irmão. Não foi Deus que colocou eu para fazer, fui eu mesmo que fiz. Eu dei da minha perna e fiz cagada, fiz besteira. Mas a
misericórdia de Deus, o amor de Deus foi tão grande, que ele me quis de volta para a presença dele. Ele podia ter me matado lá fora. E aí ele colocou promessas na minha vida. Ele colocou promessa na tua vida. Da onde ele te tirou, irmãos, ele não vai deixar a gente perecer. Ele não vai deixar o nosso barco naufragar, não. Enquanto não chegar na promessa que ele colocou na minha vida e na tua vida. Ainda que possa doer o tanto que for, irmão. Ainda que o inimigo possa colocar na sua mente que você não vai conseguir, que você não vai dar em nada, que seu ministério vai ser fracassado. Deus coloca na tua cabeça que teu ministério vai fluir, que a tua vida vai fluir, que as coisas vão acontecer, que Deus no momento certo vai estar arrumando, vai estar organizando tudo na minha vida e na tua vida. Mas a gente temos que buscar a presença de Deus. A gente temos que clamar o mestre, como os discípulos clamaram. Na hora que o barco estava para afundar, que eles não estavam aguentando mais, eles clamaram o mestre: mestre, você não está vendo essa tempestade? E aí que entra, irmãos, Deus está em silêncio muitas das vezes para saber o que eu vou fazer, o que você vai fazer, qual é a atitude que nós vamos tomar. A mesma atitude de antes. Sabe, ontem eu estava tão mal, eu fui no monte sozinho. Lá eu chorei, lá eu orei no monte, porque lá é meu lugar de refúgio, irmão. Não é mais buscando droga, bebida, não, prostituição. Meu lugar é nos pés do Senhor. Ninguém vai me tirar dos pés de Deus, irmão. Pode falar o que for, pode jogar na minha cara o que for, eu não vou largar Jesus por nada. Já falei para Deus: se for para te largar, me mata. Não deixa eu morrer no mundo. Não deixa eu morrer na prostituição. Não deixa eu sair da tua presença. Tem pessoas que esperam no meu ministério. Tem pessoas que esperam no teu ministério, Cecília, Wesley. Tem pessoas que olham para você e falam: você é um homem de Deus. Sabe? Imagina se você se afundar, se o seu ministério afundar. Quantas pessoas vão afundar junto com você? Irmãos, a palavra de Deus, o ministério de Deus é algo muito sério. É a coisa mais séria que nós temos na nossa vida. Nós não podemos deixar isso afundar na nossa vida. Não podemos deixar que o inimigo coloque na nossa cabeça que nós não vamos conseguir. Sabe, está doendo, a prova dói, mas nós vamos conseguir. Deus vai conseguir passar, nós vamos atravessar do outro lado do barco. Sabe por quê? Porque quando a gente clama ao mestre, ele ouve, ele nos justifica, ele sabe quando nós estamos certos e quando nós estamos errados. Como o inimigo quer fazer a trapaça dele e colocar você como errado, mas Deus vai lá e justifica você, porque sabe que você não está fazendo nada de errado. Irmãos, o importante é ter crédito com Deus, para quando você orar a Deus, ele fala: não, ele é um homem de Deus, ele me serve, eu tenho um ministério na vida dele, e não vai prevalecer o inimigo na vida. Sabe? E muitas das vezes o inimigo tenta bagunçar, irmão. Eu estou pregando direto para dentro da boca, e as pessoas querem que cuide da igreja. Eu falei: não, você tem um pastor que cuida aqui. Porque, irmãos, eu falo coisa sincera, eu falo coisas que aconteceram na minha vida, e às vezes você está passando o que aconteceu na minha vida. E Deus, ele sempre está de olho. Deus, ele sempre está segurando nas minhas mãos e nas tuas mãos. Deus, ele está no barco, ele não vai deixar esse barco afundar. E aqui diz aqui: mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, perecemos. O mestre, ele estava dormindo. Os discípulos foram lá e acordaram o mestre. Mas mestre, ele nunca esqueceu dos discípulos dele. Ali estava André, ali estava Tiago, ali estava João, ali estava Pedro. Estavam só os pescadores, estavam só pessoas que entendiam de mar, estavam pessoas que sabiam quando o mar se levantava o que eles tinham que fazer. E muitas das vezes a nossa inteligência, o nosso esforço, a gente não consegue vencer tal coisa que acontece na nossa vida. Por mais que você esforce, por mais que a tua inteligência possa chegar, alcançar, a gente não consegue vencer algo que acontece na nossa vida. João, Pedro, Tiago, eles estavam tudo dentro desse barco. Quando a tempestade veio, eles não sabiam como dominar aquela tempestade. Ele era experiente, ele era gabaritado, ele sabia tudo de mar. Eles eram pescadores profissionais. Eles não caíram de paraquedas ali, eles não estavam andando ali na garupa de Jesus, eles sabiam o que estavam fazendo. Eles conheciam de mar. E muitas das vezes acontece isso. A nossa inteligência, o nosso esforço não consegue resolver a situação da nossa vida. Vai ser só Deus que vai poder resolver. Vai ser só Deus que vai poder resolver a situação. Vai ser só Deus que vai poder, das mãos deles ali, falar: para, aquieta de mar, aquieta de tempestade.
e ali tudo vai se normalizar novamente. Mas é só Deus que vai poder fazer isso, sabe? Por mais esforço que a gente faz, por mais busca que a gente faz, a gente muitas das vezes não consegue resolver o tal problema da nossa vida, e não vale a pena pararmos. Já gastamos muito tempo, já gastamos muita oração, já gastamos muito jejum, já buscamos tanto, o que nós vamos parar agora? A gente não podemos parar, a gente está dando um caminho, irmãos, que não tem como voltar para trás. Esse é o caminho que não tem como você parar, que não tem como você voltar para trás. O inimigo, ele pega todas as coisas de Deus e coloca para o lado dele. A pessoa, quando está servindo outros deuses, ele fica ameaçando, fala que é um caminho sem volta. Às vezes até essa facção que domina tudo, no meio da criminalidade, é um caminho sem volta. Mas não é, tem volta, tem Jesus. Jesus está no barco. Irmãos, as coisas só acontecem com a permissão de Deus na nossa vida, tanto para o lado bom, tanto para o lado mal. Se Deus não permitir, nada acontece. Então há solução para os teus problemas, há solução para os teus problemas. O inimigo tenta colocar as mentiras dele, colocar as frustrações no nosso coração, na nossa mente, sabe? Às vezes colocar a gente de cabisbaixo, às vezes colocar a gente para baixo, falando que nós não vamos conseguir, falando que esse barco ele não vai sair dali ele vai afundar, dali ele vai naufragar. Mas não, Deus ele está presente. É um caminho, irmãos, que a gente tem que continuar traçando, tem que continuar seguindo. E é um caminho que a gente não pode voltar atrás, como eu disse. É um caminho que a gente só tem que ir para frente, não podemos olhar para trás. O que aconteceu lá atrás, que a gente erramos, falhamos, a gente temos que pegar aquilo ali como uma experiência de não errar mais, de não falhar mais. A gente temos que pegar todas as coisas ruins que a gente fizemos na vida, né? A gente tem que sim jogar no mar de esquecimento. A gente não pode ficar ali se abatendo por as coisas aquilo que a gente fez, porque Jesus ele já perdoou. Mas a gente temos que olhar para aquilo ali, para a gente não cair lá de novo, para a gente não voltar a fazer as coisas que a gente fazia. E só isso, só Deus vai poder fazer. Outro dia nós fomos uma galera aqui numa igreja lá no Pacaembu, e ali o pastor ele era psicólogo. Ele falou, né, eu sempre uso isso aí quando eu vou falar com as pessoas agora, que um vício ele só cura o outro vício. Isso aí é pela psicologia. Tem uma parte do cérebro que se você tiver um vício e você tentar parar, você vai ter que viciar em outra coisa. Então o nosso vício tem que ser Jesus, sabe? Tem um pastor César lá em Sorocaba, ele vai dar um testemunho uma hora aqui. O vício dele só foi completo com Jesus. É um vício que não tem cura. O vício de crack ele não tem cura. Ele só vai curar com Jesus. Deus só vai tirar da pessoa da cracolândia, do tráfico, do crime, quando a pessoa se viciar em Jesus. Quando ele tiver um vício diferente. E esse vício ele não vai te fazer mal, ele só vai te fazer bem. Esse vício ele só vai te levar para frente. Esse vício vai fazer com que você realize seus sonhos, os seus projetos. Vai fazer que você seja moldado pelo caráter, que você seja uma pessoa diferente, onde você possa falar com o amor de Deus, que você possa falar com o amor que constrangeu a tua vida, o que te fez levar para a presença de Deus. Você vai sair falando para as pessoas com muita alegria, com muita ousadia de que Deus faz, do que Deus ele é capaz de fazer, porque Ele fez na minha vida, Ele fez na tua vida, meu irmão. E para que a gente vamos parar agora? Não podemos parar de jeito nenhum, de forma alguma. Temos que buscar o quê? Força. Temos que orar ao Senhor. Pessoas um orando pelo outro, para que a gente consiga vencer as dificuldades do dia a dia da nossa vida, para que a gente consiga combater todas as flechas do inimigo que ele vem colocando na nossa cabeça, na nossa vida. Sabe, o inimigo ele não vem querendo arrastar a gente de uma vez, ele vai devagarinho, o sapatinho de veludo, sabe, vai bem, ó, sapatinho de veludinho assim, ó, vai devagarinho, né, vai querendo fazer com que você tire a sua atenção, né, aí a voz do Espírito começa a ser incomodada com a voz do mundo, e ali ele vai começando a tirar a nossa atenção, vai começando a tirar nós da presença de Deus, e aí como vai ver, irmão, ninguém sai da igreja da noite para o dia, o inimigo já está trabalhando e ele não tem pressa. E já está trabalhando faz tempo. E aquela visão que a pessoa teve, aquela promessa que a pessoa teve, ela começa a ir curar para fundo. Porque o inimigo começa a colocar na cabeça que é tudo mentira.
Igual aqui, ó. Gente, acabamos de ler aqui. A Bíblia fala que o ser humano começou na Adão e Eva. Pessoas falam que é do macaco, foi desenvolvendo e chegou onde a gente está. Mas aí é onde o inimigo coloca mentira. Se Deus coloca uma promessa minha na tua vida, se Ele é o Todo-Poderoso, irmão, por que o inimigo vai mentir falando que ele não vai conseguir? Está vendo como que é? A gente às vezes sai tão feliz de um culto, tão empolgado, sabe? Deus usa o profeta e vai falando. Aí você chega em casa, nossa, que profecia legal, né? Que profeta falou verdadeiramente o que está acontecendo. Ah, mas isso aí é muito difícil. Aí você vai indo, é muito difícil, para eu alcançar isso aí é só um milagre. Como que eu vou conseguir isso aí? Não, eu sei que Deus é forte, mas isso aí é quase impossível, acho que Deus não vai conseguir não. Aí na segunda você vai ter mais dúvida ainda. Fala, não vai dar certo isso aí não. Aí você vê pessoas que passou no mesmo carro, mas não serve a Deus e pereceu esse problema. Aí você fala assim, ixi, aquela lá pereceu, eu também vou perecer. E aí quando você vai ver, o inimigo já deu um nó na sua cabeça e nós colocamos ele como mais forte que Deus. Que a palavra dele valeu mais que a palavra de Deus. O inimigo ele é sujo, meus irmãos. O inimigo ele é sujo. Ele faz de tudo para nos desanimar. Ele trabalha sempre na nossa mente. Porque ele sabe que se ele aparecer na nossa frente, no nome de Jesus vai expulsar ele. Se aparecer materializando uma pessoa, vamos orar e esse demônio vai sair. Mas ele vai na onde? Na mente. Aonde está só você. Ninguém está vendo. Aí só está ele ali, jogando as flechas. E vai jogando. E vai jogando. Aí quando você vai ver, você já está acreditando no que ele está falando. Mas Deus ele é fiel, Deus ele é amor, Deus ele é graça, Deus ele é misericórdia, sabe? Deus ele tem cuidado, um amor tão grande, tão especial para a nossa vida, que nem nós mesmos conseguimos entender, né? Compreender o tamanho amor de Deus na nossa vida, sabe? O tamanho de Deus é constrangedor, ele nos envolve, sabe? Ele faz com que a gente seja mais especial, que a gente seja amada por um Deus, por um Pai, uma pessoa que cuida da nossa vida. Então, irmãos, ontem estava tão ruim que eu subi para o monte, eu fui sozinho para o monte ontem, porque eu queria buscar a presença de Deus, eu queria orar. E outra hora não, eu ia para o monte, chutava o balde. E eu fui ir e o inimigo falando na minha cabeça, não, chuta o balde, chuta o balde. Você não vai valer de nada, você não vai resolver nunca mais. Chuta o balde. E o inimigo, a primeira coisa que ele quer fazer é colocar na nossa vida é para a gente chutar o balde. Não vai dar certo. Ah, mas eu converso com aquela pessoa, eu convido, né? Vai na igreja, a pessoa fala que gosta de mim, mas vai lá no centro espírita, não passe rapidinho, 5 minutos. E a pessoa não consegue ficar 1h30 de culto, 2 horas. Poxa, mas a pessoa gosta mais do fulano que de mim, que eu fiz um convite, a pessoa não foi. Desce, começa a colocar na cabeça, meu Deus, mas o Senhor falou que ia colocando como evangelista, não estou conseguindo ganhar meu amigo que está do meu lado, está perto de mim, sabe? E a outra pessoa que não tem nada a ver, que às vezes não gosta tanto, está conseguindo arrastar. E o inimigo vai colocando isso aí, vai colocando o quê? Nosso ministério em dúvida. E a gente não pode ter dúvida do que Deus nos chamou. A gente não pode ter dúvida para onde Deus nos colocou. Deus nos deu uma visão. Essa visão a gente tem que colocar em prática. Vai ser um processo doloroso. O caminho do processo ele dói muito, mas a gente vamos conseguir alcançar a promessa de ter uma casa, a promessa de ter um carro, a promessa de ter um casamento legal, a promessa de você ser um empresário, a promessa de você andar bem, a promessa de você ter um ministério onde você vai pregar para um milhão de pessoas, a promessa de você ter um ministério onde você vai louvar para um milhão de pessoas, a promessa onde você pregar, as pessoas vão estar chorando ali, buscando a presença de Deus, a promessa onde você orar, e você chamar a presença de Deus, e você chamar o poder de Deus, e Deus vai ali e começar a trabalhar, vai começar a fazer aquele mover, aquele poder, e as pessoas vão ver Deus na tua vida. Você está com um brilho diferente, você está com um rosto diferente, você está com uma voz diferente, mas você se veste diferente. O que está acontecendo com você? Toda a pessoa olhar para você, ela já vai querer servir o Deus que você serve. Assim como Elias estava andando e a mulher fez um quarto para ele. Ele não falou nada com aquela mulher, mas ela sabia que ele era um homem de Deus. As pessoas vão saber que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus. Porque Deus tem um ministério, mas Deus não vai fazer você a primeira vez pregar e fazer todo mundo se render nos pés dele. Há um processo nisso daí. A primeira pregação vai ser até frustrante. Deus não vai colocar você já para pregar legal da primeira vez, não. Vai ser desastradamente essa pregação, sabe? Você vai olhar ela e vai falar, meu Deus, que pregação foi essa?
Mas Deus não vai colocar você para falar bonito, falar lindo na pregação. Isso aí é um tempo. Deus vai trabalhando na sua vida. É claro que a pessoa que trabalha com comunicação, ela vai se expressar melhor, ela vai saber se falar melhor, mas ela vai falar melhor. Mas a unção não vai ser a fala dela, não vai ser a inteligência dela, não vai ser o intelecto dela. A unção vai ser Deus que vai mandar na tua vida. E às vezes você falando tudo errado, às vezes eu bato no português, eu aí sempre fala, nós vai, a gente vamos, meu, você não tem mata, eu sei como é que ele não tem um cascudo ainda. Ela fala para mim, mas é importante você ter a unção de Deus. E passa batida, a pessoa não vai perceber, só para ele perceber. Eu acho que é só para ele perceber. Mas é assim, irmãos. Então às vezes a pessoa, ela tem uma inteligência diferente, ela tem um intelecto diferente, ela tem uma presença para falar, ela sabe se expor, mas ela não tem unção, ela não tem o poder de Deus, ela não busca, ela quer falar palavras bonitas, mas as palavras bonitas dela não vai mudar a vida de ninguém. O que vai mudar a vida de alguém é a presença e o poder de Deus. Não vai ser minhas palavras bonitas que vai mudar a vida de ninguém, não. Às vezes é a minha palavra errada que vai mudar. Meu português errado, meu linguagem errado vai mudar a vida da pessoa, porque não sou eu, irmão, é o Espírito Santo. Quando a pessoa acha que é ele que faz, é aí que não acontece nada. Agora, quando ela vê que é Deus que faz, que é a presença de Deus que faz, aí, irmão, aí muda, a coisa é diferente, porque aí é Deus que se responsabiliza, é Deus que vai fazer, é o Espírito Santo que vai abrir aquele coração, é o Espírito Santo que vai mover naquela pessoa, é a palavra que vai frutar naquele coração, vai entrar naquela mente, e aí vai começar a ter a mudança de mente, como está lá em Romano, e aquela pessoa vai começar a pensar diferente, mas tudo isso aí vai ser o Espírito Santo. Não vai ser as suas palavras bonitas, a sua inteligência, o seu intelecto. Vai ser o poder de Deus. E o poder de Deus nós temos que buscar. A presença de Deus nós temos que buscar. E temos que clamar pelo Mestre. No momento de dificuldade, no momento de angústia, de tristeza, no momento onde a gente acha que não vai dar mais, que vai ser melhor voltar para trás ou pular do barco. Quantas pessoas têm se matado ultimamente aí por causa de depressão? Sabe, tem um caso lá dentro da firma mesmo. O rapaz tem a esposa dele lá, e a esposa dele estava com depressão. Trabalhava na firma, assim, do cunhado, do primo, parente dela mesmo. E aí teve um desfalque financeiro nessa empresa. E ela começou a colocar na cabeça dela que foi ela. E os parentes foram na casa dela e falaram, não, você não tem culpa, não foi você que fez isso. Mas é uma pessoa que não é cristã, né, mas não tem um conhecimento profundo com Jesus, mas é uma pessoa que tem caráter. E o caráter não vem de religião, a pessoa tem que ser cidadão. Antes de qualquer religião, ela tem que ter caráter. Não é a religião que vai mudar a caráter de ninguém. Por isso que tem um monte de pessoas mau caráter que é crente e fala, é pastor fulano de tal, mas não é, é o mau caráter falando que é pastor, ele não é pastor. E aí o que acontece? Essa mulher estava na depressão e tinha tentado se matar. E ele deu uma filha, na época estava com 12 anos, agora ele está com uns 14, tem uns 3 anos aí. Foi agora na pandemia, ele tem uns 2 anos. E aí falou, filha, o pai vai trabalhar e fica essa faca escondida. Se sua mãe tentar se cortar de novo, você vai e corta a faca, você liga. E ele está trabalhando na firma e recebe a ligação da filha dele, que cachou a mãe enforcada. E aí ele, com o maior calmo, com paciência, falou, filha, pega a faca que eu te falei, vai lá, pega a faca. Aí ela foi lá, pegou a faca, falou, filha, agora corta a corda, corta. Aí ela cortou. Até hoje ninguém sabe onde ela arrumou força para cortar essa corda. Mas ela cortou, só que ela ficou mais de 10 minutos. E aí faltou oxigênio, hoje a mulher vegeta numa cama. Então, irmãos, se a pessoa não tiver a presença de Deus, não tiver o poder de Deus na vida dela, ela vai pular do barco. E o barco está em alto mar, irmãos. Não podemos pular, não podemos voltar para trás. E para dar esse discernimento, essa visão, é só Deus que pode dar essa visão. E isso aí aconteceu. Ele começou a gritar no setor, meu Deus, minha mulher se matou, socorro, socorro, socorro. Pararam a linha lá, todo mundo fez uma oração por ele, ele foi para a casa dele. E aí o resultado foi esse, todo mundo pensou que ela tinha morrido. Mas ela não morreu, mas ela ficou vegetando numa cama, só mexe os olhos. Então a gente tem que buscar a presença de Deus. A gente é um ser humano, a nossa mente, ela tem um limite. Se a gente alcançar o limite máximo da nossa mente, vai dar ruim. Alguma coisa vai acontecer no nosso corpo.
ou vai aparecer ferida, alguns sinais também que vai começar a dar no corpo. Você vai começar a perder sono, você vai começar a ter uma depressão, algum sinal você vai ter, que a mente está chegando no limite. Se a gente continuar forçando a mente, alguma coisa pior vai acontecer. Por isso nós temos que buscar o quê? A presença de Deus. Temos que ficar na visão que o Senhor colocou na nossa vida. O processo, ele dói, mas temos que seguir. É a mesma coisa o bolo. Sou apaixonado por bolo de cenoura com chocolate, né? É o melhor bolo que devia ter de aniversário, devia ser ele. É um bolo delicioso, sabe? E a gente come ele, é delicioso. Mas você imagina você primeiro engolir a farinha, depois você engole o leite, depois você engole o fermento. Será que vai ser gostoso? É a mesma coisa, irmãos. A promessa, ela é linda e maravilhosa, mas o processo é dolorido. Então, para a gente conseguir alcançar a promessa, a gente temos que passar o processo. E o processo não tem como você pular etapa. Não dá. Não existe um lugar que você vai conseguir cortar caminho para a gente chegar lá. Não tem como. Se a pessoa fala que vai cortar o caminho, vai dar ruim isso aí. Não vai dar certo, não. A gente tem que seguir aquilo que o mestre está dizendo. A gente atravessar o mar, tem que colocar o barco e ir embora. Não tem como a gente cortar caminho para chegar nesse caminho que Deus quer colocar. Essa promessa, né, esse propósito que Deus tem na nossa vida, para a gente conseguir ter resultado, vai ser dolorido, vai doer, a gente vai se sentir angustiado, triste, mas quando a gente alcançar a promessa, quando a gente alcançar a morada celestial, a gente vamos perceber, valeu a pena servir esse Deus, valeu a pena passar aquela dor, valeu a pena passar aquela dificuldade. Sabe por quê? Porque Deus colocou eu namorada com ele. Aqui eu estou encontrando pessoas, aqui eu estou falando com Abraão, com Isaac, com Jacó. Ali a gente vai começar a tirar dúvidas da palavra de Deus, ali a gente vai conversar com Jesus, aí a gente vai abraçar Jesus e vai ser coisa linda do céu, meu irmão. Mas para a gente alcançar isso aí, vai doer, vai ser triste, mas vamos conseguir alcançar. Como? Um ajudando os outros, em constante oração, em constante jejum, em palavras, sabe? Não é todo dia que a gente está bem, não, irmão. Tem dia que a gente está ruim, a gente é ser humano. Eu sou humano igual qualquer um. Só que a cobrança é maior para a Cecília que está no altar, para a pessoa que está no altar. A pessoa que está chegando ali, ninguém vai cobrar nada dele. Só for um doido para cobrar. A pessoa está chegando agora, vai terminar de matar a pessoa, vai jogar para fora da igreja? Não. Então a cobrança é em cima de nós mesmos. Nós mesmos se cobra nós mesmos. A gente mesmo se cobrando. Fala, não, a gente tem que fazer assim, fazer certo, né? Para não entristecer ninguém. Às vezes a gente leva prejuízo para não querer dar prejuízo a ninguém, não querer entristecer ninguém, sabe? E aí Deus vai vendo isso aí e vai alegrando o coração de Deus. Então a gente temos que andar o quê? Em unidade, em união, um orando pelos outros, né? Um sentindo a dor do outro. Agora esse estudo que está acontecendo no sábado está sendo uma bênção na vida de quem está indo, na vida de quem está abrindo as portas, na vida de quem está recebendo, né? A gente vamos aprendendo mais, né? A gente vai se soltando mais e estamos percebendo a presença de Deus, a mudança nas pessoas, nas vidas que estão chegando. Isso é maravilhoso de ver Deus trabalhando nas vidas, trabalhando nas pessoas, tendo essa mudança de vida. Isso é maravilhoso, porque a gente está vendo que está dando resultado. Como o Wesley falou, irmão, isso aqui entra no presídio, sai um pastor aqui dentro, sai evangelista, sabe? Sai pessoas ali compromissadas. Pessoa que roubava não rouba mais, pessoa que usava droga não vai usar mais. Agora você coloca um livro lá de psicologia de uma coisa, é muito difícil sair um psicólogo lá dentro. Não vai sair, irmãos, é difícil, é raro, é um caso raro. Se sair é um caso raro. Marcola diz que já leu não sei quantos livros de psicologia, está lendo errado. Só hora ele lê a Bíblia, quando ele chegar lá em João 3,16, né? Jesus amou o mundo de tal maneira que deu o filho dele, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o filho dele, para que eu e você hoje tivesse vida. Quando ele chegar no livro de João, ele não vai aguentar mais, ele vai se render aos pés do Senhor. Então é isso que é a palavra de Deus, é isso que é a mudança na nossa vida, é a palavra de Deus, sabe? Tem pessoas que ganham multidão de dinheiro e afastam de Deus. Dinheiro acaba sendo um problema, mas a palavra de Deus nunca vai ser problema na vida de ninguém. Vai ser conhecimento, vai ser combustão para continuar caminhando com o Senhor. A palavra de Deus vai ser ânimo para os nossos dias, no dia de luta, de dificuldade. É a palavra de Deus que vai nos guiar. Nossa, eu li lá que aconteceu aquilo, né? Que a baleia guiou aquele homem lá e chegou lá e quis fazer mal.
para aqueles povos que estavam lá em Nínive. Então a gente vai começar a ver, fala, meu Deus, e a gente vai começar a analisar a nossa vida dentro da Bíblia, se o que a gente estamos fazendo está sendo certo, porque a gente vê muita cagada que as pessoas fizeram aqui, ó, na Bíblia, e a gente faz a mesma coisa. Fala, meu Deus, como é que ele conseguiu fazer isso? Aí quando a gente para pensar, a gente está fazendo a mesma coisa. Fala, nossa, ele errou e a gente está errando do mesmo jeito. E aí a gente vai aprendendo, a palavra de Deus vai nos ensinando, vai nos moldando, vai nos guiando, vai mudando o nosso caráter, vai mudando a nossa maneira de pensar, de agir, de falar com as pessoas. Essa semana entrou uma menina nova lá na firma, sem pegar. É uma pessoa que é afastada do Evangelho. E eu tenho evangelizado muito ela, sabe? E ontem, sexta-feira, ela chorou tanto. Eu conversando com ela chorando no setor, chorando. E ela sente saudade da presença de Deus. E ela fala, filho, não pode tomar vergonha na cara. E o noivo dela é da igreja, né? Então você vê assim que ela está quase já voltando para os caminhos do Senhor. E ela fala que quando ela parou de ir, o pai dela era rangente de louvor, parou de ir, aí sua mãe continuou e a casa virou na cabeça. Por quê? Porque o chefe da casa ali, ele parou. E aí a estrutura da casa caiu no chão, né? A mãe dela continua firme. E ela falando, hoje o pai dela é um alcoólatra. Quando ela chega em casa, vê o pai dela jogado lá. E eu falei para ela, assim, se seu pai um dia permitir que a gente vamos lá, e a gente possa ir lá e fazer um louvor, levar uma palavra para pessoas diferentes, né? Você pode contar comigo, pode contar com a minha igreja, e a gente vamos fazer esse trabalho na sua casa. E ela fica muito feliz. Porque ela sabe, se ela precisar de uma ajuda, ela tem pessoas que contar. É Deus. E o testemunho de vida dela não é diferente do meu. Porque quando o pai dela passou da igreja, ela começou a namorar um bandido e ela foi pro mundo. Então a gente vai conversando, ela fala, Fernando, eu sinto isso, eu passo por isso, sabe? E aí ela vai criando mais coragem. Ela fala, não, eu vou voltar, sabe? E a gente tem que continuar semeando ali, regando a sementinha que foi plantada ali. Irmão, aqueles que pisou no sangue dos santos, ele jamais vai esquecer. Não tem como esquecer. Ele pode estar no crime, pode estar na cadeia, pode estar no tráfico, pode estar na droga. Uma hora, um tempo do dia ele vai lembrar. Fala, meu Deus, quando ele vê um crente passando essa Bíblia, fala, meu Deus, eu uma outra hora estava passando com essa Bíblia na mão. Quando ele vem entregando sopão, um crente entregando sopão, ele vai falar assim, nossa, um dia eu estava entregando sopão. Alguma parte do dia, o horário, ele vai lembrar de Deus na vida dele. Só que ele não tem força. Agora ela falou, meu pai não tem força, né? E além de ele não ter força, ele não quer. Você vê que ele não quer, a gente fala, mas ele não quer. Mas não é, o inimigo está sendo mais forte. E ela tem visão. E ela vê os bichos lá do pai dela, ela tem a visão. Aí tem que continuar orando para que Deus faça um mover na vida do pai dela e ganhe a família dela. E aí você vai conversar com ela, ela fala que a avó dela lá atrás apresentou os 3 tios, o pai dela, mais 2 tios, né? O Zé Pilinta, negócio de bebida, e um já morreu, e os outros, o pai dela e o tio dela tem a mesma vida, sabe? Já acorda bebendo. Então você vê que impregnou, né, a maldição na família, né? Aí sim que eu falo que é um problema hereditário, uma maldição hereditária, e tem que ser quebrada. E aí é só pessoas cheias de Deus, pessoas compromissadas com Deus, que vai conseguir fazer com que essa obra seja quebrada. E Deus conta comigo e com você, conta com o meu ministério, com o teu ministério, para que isso aconteça. Eu estou dando um exemplo dela, mas pode ser em outras vidas, em outras casas, outra situação. Semana passada eu fui fazer uma visita no hospital, fui sozinho no hospital, fui lá visitar uma mulher. A mulher foi empresária, já quebrou 2 vezes, e hoje está ali numa cama, já foi assaltada, aconteceu muito problema, e estava numa cama. Sabe, quando eu comecei a conversar com ela começou a falar de dinheiro, e você vê que no coração dela está preso essas coisas. E aí Deus faz com que, eu falei, você não vai morrer, pode ficar tranquilo, você não vai morrer. Essa pedra aí logo pula daí e você vai sair daí. Mas sempre você entender que a vida, a saúde, ela vale muito mais do que dinheiro. Porque o dinheiro não compra a saúde. A saúde você pode conquistar dinheiro trabalhando, mas você ficar com o coração voltado somente ao dinheiro, na hora que você ficar numa cama, no leito, você vai entender que o dinheiro não foi nada. E o dinheiro todo não pode comprar uma saúde, não pode arrancar aquela pedra. Então aquela pedra não tinha chegado, né? Para arrancar agora, né? Então a gente começa a perceber que Deus, ele faz umas coisas diferentes. Servir a Deus é algo sobrenatural, não é coisa natural. Então a gente não vive aqui. O homem natural, ele nunca vai compreender as coisas sobrenaturais.
Quando você falar que Deus fez lá, soprou, fez Adão, tirou a costela dele, fez a Eva, a pessoa não vai querer acreditar. Ele prefere acreditar que o macaco foi evoluindo e virou um homem. Por quê? Porque é um homem carnal. Ele nunca vai compreender as coisas espirituais. Só quem é espiritual compreende. Só quem é espiritual sabe que uma pessoa está na droga, está no crime, está no tráfico, porque tem a ação maligna ali que faz com que ele vai lá. Porque todo mundo nasceu natural, todo mundo nasceu sem droga. Aquela coisa chegou na minha, quando já chegou na minha vida, né? Então foi o inimigo que colocou essa situação. E aí o inimigo coloca vício nas pessoas. E aí é só Deus para curar, só Deus para tratar esse vício. Pode ser vício de tantas outras coisas, né? Fico vendo lá na firma, lá, pessoas que jogam videogame, é viciado em videogame, sabe? Não sai do videogame, joga. Aí, Fernando, não sei como é que liga isso aí, cara. Nunca gostei de videogame, não sou fã de videogame, não gosto. E aí você vê que os caras às vezes nem vai para a igreja, fica só jogando, porque viciou, fica online e tudo. Então você vê, mas está em casa, está jogando, mas está atrapalhando, ele não sabe o que está acontecendo ao redor. Né? Então é isso daí que a gente tem que ficar sempre atento. Atrapalha o ministério, mano. A maioria deles é tudo crente. Então a gente tem que ter o quê? Saber nos ocupar a nossa mente, ocupar o nosso tempo. Mas não só numa coisa, né? E a gente está com esse trabalho de sábado, está sendo gostoso, está sendo legal. Todo sábado tem um lugar para a gente ir. Mesmo que algum sábado vai numa festa, em alguma coisa, mas sabe o que está acontecendo, né? Então essa união também é boa, porque a pessoa não fica sem fazer nada, fica desocupada. E a pessoa, quando ela vem para o evangelho, irmão, é difícil você ver um culto de sábado, quase não tem. E é o sábado que a pessoa sente vontade para o mundo, um bar, um happy hour, alguma coisa, e ali ela acaba sendo enganada novamente, porque é difícil ter culto de sábado, é difícil até de sexta, irmão. É poucas igrejas que têm culto de sexta. E é por isso que Deus coloca essa unidade entre as igrejas, entre os irmãos, para que faça que a gente ande unido um com o outro, para a gente estar ali compartilhando problemas, para um estar orando por outro, não compartilhando fofoca, compartilhando problemas, né? Que às vezes a pessoa quer saber do teu problema só para ficar fofocando, ela não quer saber do teu problema para te ajudar, para orar por você, para jejuar por você, não, só para montar uma fofoca. E aí também não é certo. Então a gente tem que saber do outro, o problema do outro, a situação do outro, para que a gente possa orar, que a gente possa chorar com aquele que está chorando, possa se alegrar com o que está se alegrando. Esse que é o chamado de Deus para a nossa vida. É a gente ter empatia, a gente ter amor por outras pessoas, a gente se sentir no lugar de outras pessoas, se sentir no que aquela pessoa está passando. Nunca vai ser fácil, sabe? Então eu tive um processo muito doloroso para vir para a casa de Deus. Então quando eu vejo a pessoa naquela situação que eu estava, eu sei da dificuldade que é. Porque eu tive essa dificuldade e tenho. Então a luta constante que eu vou morrer lutando contra isso aí. Então assim, a gente tem que saber onde é o nosso focar aqui, porque o inimigo sabe o teu ponto fraco, o inimigo sabe o meu ponto fraco. Então a gente não pode marcar bobeira. A gente tem que ser o quê? Atencioso naquilo que estamos fazendo, para que ele não chegue e dê uma rasteira. E o inimigo, ele vem dessa forma, vem desse jeito, para querer tentar nos seduzir, tentar nos enganar com alguma coisa, para tirar nós da presença, da visão. Mas Deus, ele é fiel, irmãos. Deus, ele está nessa situação, Deus, ele está nesse barco, ele está nos guiando, né? Há momentos que ele está em silêncio, né? Como eu disse, para saber qual vai ser a nossa atitude, mas o Deus que a gente serve, ele não dorme. Aquela situação, Jesus, ele estava passando como um homem carnal na terra, ele estava dormindo no barco, mas hoje ele não dorme mais, ele está acordado. O Espírito Santo está acordado 24 horas. Sabe aquele dia que você dorme revoltado, que você quer chutar tudo e você acorda com nem lembra o que aconteceu? Foi os anjos de Deus, foi o Espírito Santo ali que trabalhou de noite e fez com que você tivesse uma noite tranquila, e no outro dia você acordou totalmente diferente. Por quê? Porque Deus, ele não vacila, irmão. Ele não perde tempo, não. Ele cuida da nossa vida, ele cuida da nossa alma. Mas para isso a gente está o quê? Tem que estar na brecha, tem que tampar a brecha. Porque se a gente estiver na brecha, aí Deus seria injusto de não acontecer. Da gente errar, falhar, pecar, e Deus não querer, né, que a gente pague pelo preço daquilo ali. Deus, ele nos ajuda novamente, mas não tem como ele tirar, né, a situação do que a gente está ali. Ele vai estar com, porque senão ele estaria sendo um Deus injusto. E ele não é um Deus injusto, ele é Deus justo. Então o que a gente planta, a gente vai colher, né? Se a gente pecar, a gente vai ter a nossa consequência. Nós errarmos, nós vamos ter a nossa consequência. Que Deus vai fazer é dar força para aguentar.